Olá, senhores. Mais um vídeo da Ciência Espiritual da Criação, é o número 85. Hoje vamos estudar as ondas vibratórias, a base da criação divina. Tudo na criação divina é ordenado e obedece a ondas vibratórias imutáveis, ou seja, não mudam, né? Emanados pelo Criador e que dão forma a tudo que existe no plano material, no espiritual e nas dimensões paralelas. A ciência construiu um modelo geral para explicar a estrutura dos átomos. Mas, se um dia conseguirem construir aparelhos que mostrem a estrutura dos átomos, verão que o átomo de carbono não é igual ao do mercúrio ou do irídio, etc. Cada átomo tem sua estrutura e, se fosse possível visualizá-los a olho nu, veríamos formas fascinantes que obedecem aos seus magnetismos nucleares, cada um diferente de todos os outros. Interessante, né? A gente vê a ciência, ela geralmente mostra o átomo assim, né? Ou assim, sei lá, mais ou menos isso. E o que a gente não vê nele, no átomo, são as ondas que ele emite, que podem ser espiraladas conforme o átomo do carbono, o átomo do cobre, o átomo do alumínio, da água. Cada um tem as suas ondas. Ou pode estar emitindo uma onda assim, ou pode estar emitindo assim. Assim, etc, etc. Cada átomo tem sua estrutura, já li isso, né? Que obedece aos seus magnetismos nucleares, cada um diferente de todos os outros, né? Saibam que, na natureza terrestre e em estado de repouso ou neutralizados há 77 tipos de átomos. Interessante, nós temos 77 dimensões e temos 77 átomos. Temos 77 átomos cujos magnetismos são classificados como originais, primários ou puros. No total das combinações nucleares ou eletrônicas, temos 333 átomos entre puros, mistos e compostos. Combinações. Nós temos 77 tipos de átomos e 333 combinações. Todos estes átomos, a maioria ainda incógnita, obedecem à geometria divina, que dá forma a tudo o que existe neste nosso planeta, pois cada átomo tem um modo de acomodar-se, fazendo com que surjam as substâncias ou a matéria.
Essa geometria divina surge em função das ondas vibratórias, mistério este só agora aberto ao conhecimento do plano material em nossa obra mediúnica, mas que futuramente auxiliará a compreensão da própria geometria, da física, da química, da astronomia, da astrofísica, da física quântica e o mais importante, pois este é o nosso objetivo, a forma como o Criador gera e multiplica a sua criação. Já comentamos que todos somos gerados pelo Criador e magnetizados em uma de suas ondas fatorais, que são regidas por suas divindades, das quais nos tornamos herdeiros naturais, pois herdamos suas características básicas. Divindades são os tronos, né? Ou os orixás. Também já comentamos que são os fatores que definem a natureza das pessoas e suas características mais marcantes. Também já comentamos que as ondas vibratórias dão forma a tudo o que existe, pois o Criador gera o tempo todo, e tudo é gerado em suas emanações, ou ondas vivas divinas, as quais estão na origem de tudo e ele gera. Origem de tudo o que ele gera. Já descrevemos como uma onda fatoral vai fluindo e magnetiza-se ao cruzar com outra, e ambas tornam-se ondas fatorais magnetizadas, capazes de gerar essências, elementos, etc. Já descrevemos que todas as divindades têm suas estrelas vivas, capazes de emitir ondas vivas que se ligam ao mental dos seres, abrindo ou fechando suas faculdades mentais. Vamos lá. Pode não ter ficado muito entendido, né? Os tronos, divindades, os tronos. E os tronos são mentais, né? Então eles, cada um tem uma estrela. Cada estrela é diferente. Então, esse trono, ou divindade, ele tem uma estrela, esse tem outra estrela diferente. Aqui ela está localizada aqui, no mental. Um trono é um mental. Então, ele irradia vamos dizer que uma certa partícula no primeiro plano da vida, né? Ou no segundo plano da vida, mas acho que é no primeiro. Aí vocês que estudam aí os vídeos que eu fiz, vocês veem, porque eu esqueço. Então, uma partícula se atraiu, ou ele atraiu aquela partícula, então ele irradiará nesse futuro ser, até chegar ao ser humano. Então, o mental do trono está ligado ao nosso mental humano aqui, ó. Humano e trono, ou divindade. Então, o mental do trono, que tem uma estrela, a qual pulsa, tem luz mesmo, tem luz, ele pulsa, está ligado a esse ser, futuro ser humano. Quando ele chegar a ser um ser humano, continuará ligado a ele. E essa divindade, esse trono, ele tem a outra parte, né? Então, se esse estiver
vamos dizer, um religioso estiver muito fanático na fé, esse trono pode ser um exemplo, né? Esse trono, o da fé, está irradiando, né? Sempre, sempre, sempre. Mas ele mesmo, o ser humano, ele se auto-obsediou com fanatismo. Aí, a contraparte dele, que também tem uma estrela, ele vai atuar no mental dele. Vai paralisar esse excesso de fanatismo. Uns absorvem e outros paralisam. Aí tem que ver aí em todos esses vídeos que eu fiz, quem é que paralisa e quem é que absorve, né? Bom. Estou procurando onde eu parei, tá? Tá aqui. Então, já descrevemos que todas as divindades têm suas estrelas vivas, capazes de emitir, né, ondas vivas, que ligam o mental dos seres, abrindo ou fechando suas faculdades mentais. Muitas outras coisas já comentamos nessa obra e não vamos nos repetir aqui. Apenas queremos que cada um por si, e usando sua faculdade visual, comece a descobrir que uma mesma onda vibratória ordena a formação de uma gema preciosa, de uma flor ou de um órgão do corpo humano, assim como um tipo de radiação que emitimos quando vibramos um sentimento. Entenderam? Então, um trono, uma divindade, ela atua na criação desde o iniciozinho lá da partícula que o Criador projetou no espaço. E ele projetou nesses tronos as partículas correspondentes à fé, ao conhecimento, justiça, geração, etc. Né? Então, esse mesmo trono, com a contraparte, a outra parte, ele atua quando a criança está sendo formada lá dentro do ventre da mulher. Vai atuar nos órgãos, vai atuar no corpo todo, né? Na mente, em todos os órgãos, e quando já formados em ser humano, eles continuam atuando se for necessário. Tá? A irradiação não para. Nós existimos porque os tronos ficarão nos irradiando a vida toda, a vida eterna. Porque tudo está ligado. Um trono, um orixá, um trono, uma divindade, que é a mesma coisa, né? Não morre. A vida é eterna deles também, como o Criador. Nós também não morremos. Só que quando
Quando o ser é muito negativo, o que é que acontece? Que ele pode perder os corpos sutis e virar um espírito ovoide. E antes de virar um espírito ovoide, ele vai sofrer várias transformações. Inclusive, já foi visto que naquela transformação, que ele aparece como um casulo, depois como um ovoide, ele forma pode ser um vibrião, tipo uma cobra, um réptil ou um outro bicho. Eles não dizem porquê, mas eu creio que deve ter sido, antes de ser ser humano, ele deve ter sido aquele tipo de bicho, né? De animal, sei lá. Ou é porque os seres, quando se autonegativam e que se transformam em ovoides, antes de se ser ovoide, então ele passa por essa fase, né, de transformação de uma cobrinha, um réptil, porque porque a cobra é um bicho negativo, né, um réptil também, então pode ter a ver com a energia, a irradiação da energia que transforma nisso, porque eles não explicam o porquê. Então eu estou aqui raciocinando, jogando, né? Jogando aqui o meu raciocínio. Espírito se autotransforma em ovoide e a partícula do Criador fica lá, porque nós somos eternos, fica lá. Só que ela fica apagada, tá? Aí ele terá que mudar os pensamentos, terá que se arrepender para que os seres que têm compaixão possam resgatar esse espírito. E aí construir, com a técnica extraterrestre, construir um novo espírito, todos os corpos, né, que ele perdeu. Duplo etérico, todos os corpos, nós temos 7 corpos. Essa técnica é extraterrestre, tá? Então, eles têm compaixão e aí darão oportunidade a esse ser de reencarnar novamente. Porque quando o espírito fica ovoide, ele não pode reencarnar, né, gente? Fica lá, à mercê dos trevosos. E aí os trevosos fazem o que eles querem com eles, né? Bom, continuando aqui. Vamos lá. Então, tudo mantém uma correspondência analógica e, ao bom observador, a onda coronal de Oxum dá forma às maçãs. Deixa eu ver aqui, Oxum. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Coronal de Oxum é o coração. Eu, para ir pegar uma maçã, vou ter que cortar. E como é de noite, eu tô fazendo esse vídeo de noite, que eu costumo fazer de dia. Aí vai ficar a maçã toda assim, né? Meio ruim, toda escura. Que é para vocês cortem a maçã e observem que ela tem isso, ó. Ela é isso aqui. Olha ver, maçã.
Eu já perdi o jeito que eu tinha de desenhar, de pintar. Eu fiquei muitos anos sem fazer e eu perdi o jeito. Não está com jeito de maçã, não. Ai, meu Deus. Espera aí. Pronto, assim, aqui tem uma sementinha, não tem, da maçã? Uma folhinha, pronto. Aqui tem uma sementinha. Aí, então você imagina, aqui quando você corta a maçã, ela tem uma parte assim, então você imagina aqui. Ela tem aquela onda dentro dela. E na semente, ela também tem isso. Aqui também. Observem, cortem a maçã e observem. É Oxum, a onda de Oxum. Então, todo o caqui, né? Deixa eu pensar aqui, o tomate. Que mais? Qual é a outra fruta que tem esse formato por dentro? A pera tem? Tem, não tem? A pera também. Bom, então observem. Peraí. Até os nossos sentimentos possuem uma estrutura ou forma ao serem projetados. Como eu disse para vocês, o que eu estou falando aqui emite energia e ondas e tem formatos, é uma geometria sagrada. Fica tudo no ar e vai se juntar uma egrégora. Se aqui, veja bem, se aqui eu faço sempre vídeos sobre esse assunto, o que está acontecendo nesse espaço? Está se formando uma egrégora onde terá, vamos dizer, partículas dessa energia com certas formas geométricas que a gente não sabe quais são e a gente não vê, né? Não sou clarividente para ver. Então, o que eu estou falando aqui, como já tem uma egrégora correspondente a este assunto, ela vai o quê? Vai se juntar a essa egrégora. É o que acontece com as pessoas quando tem bons pensamentos ou maus pensamentos. Os maus pensamentos vão procurar a turma delas, né? Vão se juntar à egrégora de maus pensamentos. E os bons, as pessoas pacíficas, seus pensamentos, suas ações vão se juntar à egrégora positiva, né? Então, até nossos sentimentos possuem uma estrutura ou forma ao serem projetados. O amor de uma mãe pelo seu filho tem sua forma, que é conchoide, ou forma de uma concha. Interessante, eu pensei que tinha a forma do coração e não. Deixa eu ver se tem aqui. Eu acho que a gente já viu essa forma, né? Agora procurar. Vocês já sabem como é uma concha, né? Então, vou repetir. O amor de uma mãe, a energia que ela emite,
tem, a irradiação que ela emite tem a forma de uma concha. É concho, como é que é? Conchoide, forma de uma concha. Uma pessoa encolerizada emite ondas raiadas, simples, rubras. Rubras é um vermelho assim muito escuro, né? Rubras. Já uma pessoa equilibrada emite ondas raiadas duplas e de cor alaranjada, acalmando quem as absorve. Observem um rubi, um diamante, uma ametista e verão alguns sólidos palpáveis que mantêm a estrutura das ondas projetadas por Ogum, Iemanjá e Oxum. Sim, o crescimento dessas gemas obedece ao magnetismo que as ondas vibratórias projetadas por eles criam. Essas ondas têm formas bem definidas e, assim que se polarizam, criam magnetismos muito bem definidos que podemos visualizar nas gemas preciosas, nos frutos, nas folhas, nos movimentos dos animais, etc. Observem o deslocamento sinuoso das cobras e verão como fluem as ondas vibratórias do orixá Oxumaré. Observem o crescimento dos caules de bambu e verão como fluem as ondas vibratórias de Iansã, o orixá dos ventos. Cobra é o símbolo de Oxumaré. Bambu é um vegetal de Iansã. Uma vez, isso aí deve fazer uns 40 anos atrás, um rapaz que andava com daqueles carrinhos com duas rodas de madeira de pegar coisas na rua, coisas usadas, porque antigamente não era saco. Antigamente, esses caras que pegavam, e eram pessoas legais, até a gente podia conversar com eles, era diferente de hoje, né? Hoje a gente tem até medo, né? É tudo drogado e tudo. E ele falou umas coisas que eu não vou dizer, ele devia ter clarividência. E ele disse que eu devia plantar ali na frente bambu. Interessante, né? Agora, vendo isso aqui de Ansan, que eu me lembro que ele falou uma divindade da água. E eu desconhecia a nomenclatura, não guardei, mas eu estou desconfiada que foi Ansan que ele falou. E que eu devia botar uma... Eu nem me amarro muito, né? Bambu japonês, né? Bambu japonês tem ali na Messiânica. Uma vez até tirei um galho, que lá é proibido tirar. Um galhinho, né, para ver, mas não pegou. Eu disse, o que é que eu vou fazer? Tinha que ter raiz, né? Aí eu ficava com medo de tirar, porque ali sempre tinha guarda, observando. Quando eu ia lá, né? Não vou mais, né? Tem aquela música, Yansan, cadê o... Fui para o mapa escrever esse nome, porque... Bom, continuando aqui. Ondas vibratórias estão em tudo, seja físico, material, mental. A natureza física é a concretização dos muitos tipos de ondas. A fé possui suas ondas congregadoras. O amor, ondas agregadoras.
Conhecimento, ondas expansoras. Razão, ondas equilibradoras. Lei, ondas ordenadoras. Evolução, ondas transmutadoras. Geração, ondas criativas. Cada onda possui seu fator, sua essência, seu elemento, sua energia e sua matéria, que mostra como ela flui, dando origem a tudo e a tudo energizando ou desdobrando geneticamente. Nada existe se não estiver calcado em uma ou várias ondas vibratórias. Sim, às vezes podemos ver em uma mesma planta vários tipos de ondas vibratórias, pois é preciso junção de várias para que uma gênese se desdobre e dê origem a coisas concretas e palpáveis aos nossos órgãos físicos, os quais também obedecem a ondas sensoriais e são a concretização dos nossos órgãos, dos sentidos, que são a exteriorização dos sentidos da vida que herdamos do nosso divino Criador. Os símbolos religiosos são a fixação de ondas vibratórias e assumem aparências que nos concentram, elevam e direcionam. Os signos são pedaços das formas que os magnetismos assumem quando as ondas que o geram são polarizadas ou se entrecruzam. Esses signos que eles estão falando não é o signo do horóscopo, né, gente? Por exemplo, o signo é isso. É formada a onda com dois signos. Eu tinha mostrado os signos aquáticos, né? Uma onda aquática, ela então os signos é tudo que forma aqui, ó. Aqui forma uma cruz, né? Toda. Os signos são as partes de uma onda
né? Estou vendo uma coisa material aqui que eu pudesse explicar de uma outra maneira. Não tem. Caneta. Vamos fazer de conta que isso aqui é uma onda reta. Mas é uma onda que tem uma geometria aqui, assim, né? Outra aqui. E umas aqui dentro, que é a tinta que está acabando. Interessante, a tinta está acabando aqui. Bom, então eu tiraria isso e diria, isto é um signo. Tiro isso aqui, é um signo. Tiro todas essas aqui, é um signo. Interessante, eu tô... Gente, é como... coisa mais estranha. Só agora que eu estou reparando isso. É como se isso aqui fosse letras. Coisa estranha. Eu nunca vi isso numa esferográfica. Acontecer isso. Deixa eu virar do outro lado. Depois eu vou botar até uma lente para ver isso aqui. Ela está acabando a tinta, eu não vou nem jogar fora, quase não tem tinta. Que isso? Que coisa estranha. Os mistérios espirituais. Bom, então signos, que aí a pessoa diz signos, aí a primeira coisa que a pessoa pensa é signo do horóscopo. Mas no horóscopo vocês veem que tem, né, aqueles formatos, aquela geometria também, que, correspondente lá. Bom, deixa eu ver aqui, eu deparei. Então, os signos são pedaços das formas que os magnetismos assumem quando as ondas que os geram são polarizadas ou se entrecruzam. A magia de Pemba, ou dos pontos riscados, é a fixação mágica de ondas vibratórias ou de signos magnéticos que são riscados, potencializados e ativados pelos guias espirituais ou pelos médiuns magistas autorizados a fazê-lo. O pensamento projeta ondas, as ideias são a concretização do pensamento, que assume uma forma bem definida e possível de ser descrita. Na criação divina, tudo vibra, pulsa ou se irradia. Nada é de fato imóvel ou estático, apenas se mostra no estado de repouso. A mesma onda fatoral que magnetiza os filhos de um orixá magnetiza seus animais, suas pedras, suas folhas, ervas, os sentimentos vibrados por meio do sentido da vida regido por ele. A onda vibratória cristalina dos orixás, dos tronos, né? Dos orixás Oxalá e Logunã, nasce no Criador, que a emana viva, geradora e criadora, e é nessa onda que nossa fé é fortalecida ou que um quartzo é gerado na natureza. Quartzo é um cristal cristal de quartzo. Essa onda vibratória cristalina flui
em um padrão próprio por toda a criação divina, e tudo que for gerado no seu padrão a tem como sustentadora. Ao nos afinizarmos com o Criador e suas divindades por meio da fé, essa afinização ocorre mediante essa onda vibratória cristalina que é congregadora. Se a afinação acontecer por meio do amor, então ela ocorrerá através de onda vibratória mineral, que é agregadora. O sentimento da fé nós o irradiamos pela mente ou através do chakra coronário. O sentimento de amor irradiamos pelo coração através do chakra cardíaco. Oxalá rege seus filhos através da fé. Oxum rege seus filhos através do amor. Oxalá é congregador e Oxum agregadora. Bom, eu vou ficar por aqui e para a próxima vai a continuação, porque essa parte aqui é longa e não dá para fazer tudo num vídeo. Vamos ter 2 ou 3 vídeos. Deixa eu memorizar aqui onde eu parei. A mesma onda. Tá bom. Pois é, senhores, é isso aí. Então, tudo que existe, tudo é controlado pelos tronos, que são as divindades que trabalham pelo Criador, e os ensinamentos que outrora foram revelados ou ensinados nas pessoas que estavam aqui na Antiguidade, há 12 milhões de anos ou muito mais, foram sendo desvirtuados. Nós encontramos na Bíblia, escrito lá, tronos assentados, né? Eu, quando li a Bíblia, quando li aquilo, eu pensei, mas então tem trono. Aí pensei no trono, né? No trono do rei, né? E trono são seres mentais que o Criador criou, né? Então, muita coisa foi deturpada. E nessa deturpação, os seres começaram a adorar divindades, adorar o próprio Sol, né, que é uma divindade também, mas esqueceram da fonte, esqueceram do Criador, que não é para adorar ninguém, não é para adorar o Criador, nem os tronos, nem os santos, nada disso, nem Jesus. Eles já disseram que não é para adorar. É para respeitar, né, e amar. É para termos amor para com o Criador, para com Jesus, e outros seres, outros Cristos, porque existe mais de um Cristo, e respeitarmos os tronos, agradecer, etc, etc. Quando a gente aprende a agradecer, a gente vai mais a fundo. Agradecer às divindades, aquela divindade, aquele trono que nós sentimos atração, ou ele nos atraiu, que ele tomará conta de nosso espírito para toda a eternidade. E lógico, e também no conjunto de todos os tronos, cada um tem a sua função, e é determinado para cada um, né, mesmo na matéria, vamos dizer, tomar conta da gente. Fica mais fácil falar assim, né, tomar conta da gente. Mas a gente só é beneficiada
se seguirmos o bom caminho, né? Se a gente se autonegativa ou se deixa influenciar pelos maus conselhos, pessoas vão muito pela cabeça dos outros, né? E aí eles não podem fazer nada, porque é a livre escolha, né? É o livre-arbítrio que nós temos que obedecer, porque a partícula está dentro de nós, o Criador está dentro de nós, Ele vive dentro de nós. É como se isso que está aqui fosse Deus. Então, Ele quer que haja esse mundo de criações, não só aqui na Terra, como em outros planetas. Uma diversificação, bilhões de seres, bilhões de vidas diferentes, animais diferentes, plantas diferentes. Porque o Pai, Mãe, Criador primordial, ele tem o livre-arbítrio de fazer o que ele quer. E ele respeita, e os tronos respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, se uma pessoa é babaca, ignorante que não consegue ver que é o lado bom que a gente tem que seguir, por isso que eu estou dizendo que é ignorante. Então escolhe as trevas, o lado negativo, eles não podem fazer nada. Só podem interferir se, por exemplo, estou arrependido, arrependida, eu quero voltar para a luz, eu não quero mais isso. Então aí, como tudo está ligado, eles escutam o chamado aí da pessoa, né? Porque tudo está ligado. Nós não temos essa capacidade de ver, estamos na matéria, mas existem fios finíssimos, tudo de luz, tudo ligado, tudo ligado. Aqui mesmo, se eu tivesse clarividência, eu veria, né? Algumas coisas talvez assustadoras e outras interessantes. Eu tenho gatos, eles agora estão no quintal porque eu não tenho mais condição de ter eles dentro de casa para cuidar deles, então está no quintal. De vez em quando, os gatos, não tem nada voando, não tem bichinho nenhum, eles ficam assim. Uma vez, perto de mim devia ter alguma coisa. O gato olhou com um olho arregalado, um dos gatos, e correu para o fundo do quintal, fugindo. Aí fui botar a minha mão para ver se eu sentia alguma irradiação, né? Mas aí não senti nada. Há muitos anos atrás, quando a minha energia estava, né, bem e tal, tinha menos idade, né? O gato olhava muito para a árvore que tem lá, uma goiabeira. Aí eu fui lá, mas que tanto esse gato olha para lá? Eram outros gatos, esses que eu estou agora são outros, né? Os outros já morreram. Aí mas será que tem algum? Aí eu fiz com a mão assim, fui colocar a mão assim, ou no galho, ou no tronco da árvore, não sei. Olha, o gato ficou desesperado, saiu correndo, cheio de medo, apavorado. Eu não sei o que é que ele viu. Nessa ocasião, ele foi para a rua. Agora estou lembrando, ele fugiu para a rua. Porque na ocasião não tinha... O portão tinha as grades muito largas, né? Não tinha uma tapagem no portão que tem hoje. Hoje eles já não podem ir mais para a rua. Ele fugiu apavorado. Deve ter intensificado alguma luz, alguma coisa ali, porque eu não entendi. Mas por que ele ficou apavorado? Olhou, ficou apavorado e fugiu, foi embora. Mas depois voltou, mais tarde ele voltou. Ele voltou para casa. Bom, então é isso.
Eu acho que esse estudo ajuda muito a pessoa a compreender a criação, a compreender o universo, né? Acho que ajuda muito. Muita gente pode achar que isso é muito chato. Se a pessoa for ubandista, creio não achar chato, porque ela, por causa do, aceita os termos de Umbanda. Uma pessoa que não é umbandista vai com, que coisa chata, que coisa não sei o quê, e não sabe que está perdendo uma informação, um ensinamento que poderá lhe ajudar futuramente. Poderá ajudar a entender a criação. Muita gente pergunta, mas como uma criança fica ali dentro do ventre, né, da mãe, e fica, né, vai se autocriando? Então, os tronos, as divindades. Às vezes não é aquela divindade, tá? Mas a divindade tem a hierarquia dela. Ela faz outros seres, ela cria, ela é igual ao Criador, eles são iguais ao Criador. Então, às vezes, tem seres ali, junto àquela criança. E antes dessa criança nascer, o espírito dela, antes de entrar nessa matéria, quando ela, na concepção que o espírito entra, né? O perispírito, do plastal, o mental, tudo já foi preparado conforme o karma dessa pessoa, ou preparado conforme a missão que essa pessoa vai ter. Umas pessoas vêm com lembrança, que são daqui e dali, outras não conseguem lembrar nada. Outras conseguem lembrar que tem missão, que a matéria também bloqueia, né? Parte material e a matéria, as preocupações, tudo. Vida material diferente, né? Então, pessoas já vêm determinadas, quando chegar a uma certa idade, vai ter que desencarnar. Outras vão ter certas doenças quando chegar à idade X. Poucas pessoas são aquelas que falecem dormindo ou falecem de morte natural, né? Eu tive uma gata que morreu de morte natural, de velhinha. Quando cheguei de manhã, ela já estava lá morta. Eles vão ficando, né, assim. É a melhor morte que tem, né? Porque ela é suave, mas poucas são as pessoas, né, que têm o direito de morrer dessa maneira. Porque às vezes sofrem muito, por isso que as pessoas têm um pouco de receio, né? Que muitas na hora da morte sofrem muito. Eu tive um parente que ele gostou, ele estrebuchou, ele fazia gestos horríveis e ele foi para o umbral. Aí o médico veio, fez foi direto para lá, né? E pessoa em hospital, às vezes tem pessoas também, morre assim, muito tranquila. A gente escuta o comentário, né, às vezes, fulano morreu feito um anjo, né? E outros não, outras sofrem muito. Então,
é bom que quando a pessoa está sentindo que está indo embora, está morrendo, é bom ficar calmo, que ajuda, né? Ajuda o desenlace, ficar calmo, não ter medo. É bonito falar, né, na teoria, mas às vezes a pessoa morre, por exemplo, de um acidente, foi de repente, né, num acidente, aí se vê ali, se vê o acidente ali, ela própria se vê e não está entendendo nada, né, aí é um problema. Então é muito bom quando a pessoa se interessa em estudar a espiritualidade, porque será muito mais fácil quando desencarnar, mesmo sendo um desencarne violento, como, por exemplo, um afogamento, um deslizamento de terra e morreu soterrado, que aí a pessoa vai entender. Quando ela estiver olhando ela própria ali morta, aí ela vai entender, não vai ficar aflita, vai dizer, poxa, eu morri. E agora, o que é que eu faço, né? Aí aguarda um pouco, porque pode ser que os amparadores venham te resgatar, te levar para algum lugar. Muitos ficam presos. Quem fica preso aqui na Terra são pessoas leigas nesse assunto, pessoas que não acreditam ou não sabem que a vida continua do outro lado. Então, acontece que elas ficam presas. Tem gente presa aqui desde a época da Idade Média, muito antes, vivendo como se fossem uns robôs, né? Vivendo aquela situação toda. Se foram jogados no poço, eles vão ficar ali aflitos, querendo sair do poço durante centenas de anos, até que venha alguém, os amparadores, resgatar esse pessoal. Horrível, né? Afogados num lago, ficam ali ficam durante anos e anos e anos fazendo aqueles gestos de querer subir na água, porque ele é espírito, né? Lógico, se ele fosse evoluído, ele conseguiria sair da água, sim. Mas não é. Então ele sente ainda que é matéria. Ele é matéria. Para a mente dele, ele é matéria. Está ali, querendo sair do lago. Mas agora, nesse ciclo, os extraterrestres com seres evoluídos lá das colônias espirituais e outros, estão resgatando esses seres que ficaram aqui presos na Terra, nessa dimensão há milhares e milhares de anos. Então eu fico por aqui, tudo de bom, paz e luz a todos.